Olá, gente, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje iremos estudar sobre Gorbachev, reconstrução e transparência. E o objetivo da nossa aula é analisar as principais mudanças e permanências associadas ao processo de globalização. Então, gente, Gorbachev ele assumiu o posto de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética em 1985. Então, ele herdou uma crise profunda que vinha se arrastando desde o governo anterior. Então, vamos conhecer as principais razões dessa crise. Uma das principais razões foram os crescentes gastos do governo soviético com o pagamento de forças policiais, usadas para conter a oposição interna e a corrida armamentista. Então, com isso, sobrava menos dinheiro para investir na produção, na educação e na saúde. Então, nos anos de 1980, com o aprofundamento da crise, começaram a faltar moradias e gêneros de primeira necessidade, como roupas, calçados e alimentos, o que gerou enorme insatisfação social. A qualidade dos serviços de educação, saúde e transporte também caiu. Outra razão foi a baixa produtividade da agricultura e da pecuária. A produção de cereais, carne e leite tornou-se insuficiente para alimentar a população soviética. Então, o país, que era um dos maiores produtores de grãos, passou a importá-los. A falta de investimentos em tecnologia, sobretudo no campo da informática, das telecomunicações e da microeletrônica, o que levou a União Soviética a ficar muito atrás das potências capitalistas nessas áreas. Então, os soviéticos eles passaram a comparar seu padrão de vida ao das camadas médias dos Estados Unidos, Japão e Alemanha Ocidental. Outra razão foi a ineficiência e a corrupção da burocracia soviética que dirigiu o Estado e que vinha dos quadros do Partido Comunista Soviético, o único com permissão para funcionar. Então, gente, agora vamos assistir um vídeo sobre as reformas de Gorbachev, a perestroika e a glasnost. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e essa é a segunda parte do tema e assunto Guerra Fria. Nela nós iremos falar sobre alguns fatores importantes que aconteceram nesse período histórico do século XX, a glasnost e perestroika. A glasnost e perestroika foram dois planos impostos na União Soviética no fim dos anos 80, pelo atual presidente da época, Mikhail Gorbachev. Tinham essas por finalidade reestruturar a economia e a transparência política daquele país. Então anotem aí esse primeiro e pequeno resumo esclarecedor. Glasnost significa transparência, e sua função era então dar mais transparência à política da União Soviética na época. Já a perestroika significava a reconstrução, ou então reestruturação da economia soviética. Esses dois projetos foram bem ousados e revolucionários perante o antigo e forte sistema comunista-socialista da União Soviética. Por quê, pessoal? Isso acontece por vários motivos. Entre eles, a abertura do mercado pela perestroika, então você tem aí uma mudança no sistema econômico, uma mudança nas influências e atuação tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E a transparência política pela glasnost, onde há então uma política mais aberta ao povo, mais esclarecedora e mais atenciosa, digamos assim, com as necessidades mais importantes, ou seja, dar mais atenção e investimentos em algo que é mais necessário em tal momento, em tal ocasião, e assim por diante. E por que esses planos foram alvos de tantas críticas e oposição? Bom, pessoal, o regime político que havia na União Soviética, citado anteriormente, era um regime de esquerda, ou seja, comunista-socialista. Sendo assim, havia um modelo político mais autoritário, muitas vezes ditatorial e centralizado.
Então, por muitas vezes, esses planos foram negados e rejeitados por serem totalmente inovadores, e que, se fossem impostos, quebrariam toda essa organização política que era ditatorial, autoritária, controladora, censuradora, corrupta e assim por diante. É exatamente como eu disse anteriormente, esses dois projetos foram bem ousados e revolucionários perante o antigo e forte sistema comunista socialista da União Soviética. Então, para resumir isso tudo em poucas palavras, eu vou passar para vocês mais uma anotação que vocês devem fazer aí para complementar aquela que eu passei anteriormente. Glasnost foi a implementação de transparência na política da União Soviética, tornando-a democrática e mais aberta, menos corrupta e dar ao povo o direito à liberdade de expressão e de manifestação. Já a perestroika foi a reestruturação da economia soviética, deixando-a menos burocrática e estatal, onde o governo controla tudo, abrindo a economia e tendo relações econômicas internacionais, possibilitava também a criação de empresas privadas e sua relação com sistemas capitalistas. A Glasnost e perestroika juntas podem ser interpretadas ou assimiladas com a capitalização no sentido de capitalismo e abertura política no sentido de democracia. Mas não pensem ou assimilem que a União Soviética se tornou capitalista e democrática, pois esses dois projetos foram de grande influência para a queda do comunismo e socialismo na União Soviética, ou seja, assim acabando com esse sistema econômico. Por que isso, pessoal? Como eu disse anteriormente, essas inovações mais democráticas e abertas eram de fato totalmente contrárias às ideologias de esquerda, ou seja, o marxismo, o leninismo, o comunismo, o socialismo e assim por diante que eram implementados na União Soviética. Tudo bem, pessoal? Então essa é a definição de perestroika e glasnost e a conclusão do tema e assunto Guerra Fria. Na atividade, vocês irão fazer uma pesquisa sobre as principais reformas de Gorbachev. Na atividade de verificação, vocês irão escrever uma das razões da crise do Partido Comunista da União Soviética. Aguardo o retorno de todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.